Olá! Quando pensamos em um grande inventor brasileiro, logo vem à cabeça a imagem de Santos Dumont. Além do 14 bis, que foi o precursor do avião, ele inventou também o dirigível movido a petróleo e o relógio de pulso. Mas as invenções no Brasil não param por aí. Existem outros brasileiros que tiveram ideias geniais e criaram, por exemplo, a urna eletrônica e o identificador de chamadas. Mas ter uma boa ideia e colocá-la em prática não basta. O ideal é fazer o registro do produto. Assim como os direitos autorais, a função das patentes é dar crédito aos inventores de novas tecnologias. Seja bem-vindo, Ciência está no ar! Os brasileiros são grandes inventores. Só em 2012 foram 34 mil patentes registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. Você sabia que o número de patentes depositadas na Universidade Federal do Paraná em 2012 foi tão expressivo quanto de universidades como a Unicamp? Pois é, para falar mais sobre esse assunto, nós viemos até a Agência de Inovação e nós vamos conversar com o Alexandre Moraes, que é coordenador de patentes aqui na agência. Bom, Alexandre, explica para a gente esse dado então. Quer dizer que a gente passou a Unicamp em 2012? O número que a gente depositou em 2012 foi tão expressivo quanto o da Unicamp em 2011. Isso mostra que a cultura de proteção dentro da universidade vem se desenvolvendo. O que a gente consegue demonstrar e consegue visualizar aqui no gráfico, que nos últimos meses houve um boom de depósitos de patente. Isso é reflexo de um trabalho que a Agência de Inovação vem realizando de disseminação da cultura da proteção. A gente observa aqui que de 2010 para 2012 houve um aumento de quase 100% do banco. Isso é um número muito expressivo, considerando os números das outras universidades. E aqui, esse de patentes acumuladas, nós somos a 225 em 2012. 225 em 2012, exatamente. Então a gente consegue ver bem a evolução e eu creio que a universidade, esse número ainda não é reflexo do que é produzido aqui. Existe muita coisa ainda que pode ser protegida, a cultura ainda está sendo disseminada. A gente acredita que a Universidade Federal, em pouco tempo, vai ser uma referência em proteção, uma referência em patentes aqui no Brasil. Mas falando em patentes, então, o que é a patente? Por que patentear um produto? A patente, ela provém de uma ideia melhorada. A patente, ela precisa apresentar 3 requisitos básicos: a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. Quando se tem esses 3 requisitos, o pesquisador procura a universidade, a gente faz uma avaliação, a gente dá um apoio para se redigir uma patente para a gente poder fazer essa proteção. Por que fazer essa proteção? O invento protegido ele passa mais credibilidade, há dificuldade de terceiros virem a utilizá-los sem autorização do pesquisador, do inventor, e isso pode se refletir em recursos para a universidade, uma vez que protegido, a gente é permitido licenciar essa tecnologia. Então, empresas interessadas na produção, interessadas em levar isso para a sociedade, pode procurar a universidade e pode produzir esse invento. Os brasileiros aí são grandes inventores, mas hoje ainda não se tem muito essa cultura de patentear os produtos, né? Não, principalmente na universidade há muita cultura ainda de se publicar artigos e não proteger, às vezes por desconhecimento total do pesquisador. A gente está tendo esse trabalho de disseminação de cultura porque as duas coisas podem ser feitas. O pesquisador ele pode publicar o seu trabalho e pode proteger por meio de uma patente. E essa patente ela é uma ponte entre o conhecimento acadêmico e a sociedade, porque é a forma da gente trazer a pesquisa acadêmica para o social, né? Exatamente. Então, o nosso trabalho aqui na agência, ele não pode ficar restrito apenas à proteção. O trabalho que a agência tem, um deles é a transferência de tecnologia. A gente precisa levar esse conhecimento gerado aqui na universidade para a sociedade, para que essa patente ela se torne uma inovação. Ela deixe de ser simplesmente uma patente e se torne uma inovação. O que seria inovação? Inovação é algo que é feito diferente para a sociedade e que se obtém ganhos com isso. Sejam financeiros através da empresa, a sociedade através dos benefícios da tecnologia que ela vem apresentar. Então, todo o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável provém de uma inovação. Eu acredito e a inovação ela pode propor
vários outros caminhos, uma melhoria de concorrência, por exemplo. Existem vários mecanismos que podem lá estar a origem desse mecanismo que é a patente. Então, Alexandre, esse processo para conseguir a patente ele é um pouco longo, né? Exatamente. O processo ele é longo, mas os pesquisadores e inventores não podem se deixar abater por esse motivo. A Agência de Inovação tem colocado para os nossos grupos de pesquisadores que o fato de uma patente ela ser concedida, em média, no Brasil, 10 anos, ela não vai restringir a possibilidade da gente licenciar. A partir do momento que uma patente é depositada, ela gera uma expectativa de direito. E a legislação permite que a gente faça o licenciamento dessa expectativa. Então, esse não seria um problema, inicialmente. E o que significa cair a patente? A patente, ela pode, o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele pode não conceder a patente. Ele pode entender que aquilo já existe ou que não preenche esses requisitos básicos para uma patente. Neste caso, ele não concede mesmo, não vai conceder. Então, nossos instrumentos legais, lógico, de parceria com quem vai produzir essas tecnologias, já prevêem essa situação. Com medicamento isso acontece bastante, né? Você tem uma patente de algum tipo de substância, aí cai a patente, outros laboratórios podem começar a produzir, né? Pode cair a patente pelo prazo, inclusive. Existem prazos legais também, uma patente ela não é eterna, existe alguns prazos de 20 anos, especificamente para a patente. Ou então o que acontece muito, que é uma pena aqui dentro da universidade, algo que é publicado, ele perde um dos requisitos, que é a novidade. No Brasil existe um dispositivo legal que é o período de graça de 12 meses para fazer a proteção, mas se o pesquisador não nos procurar nesse período, a patente se torna pública, o invento se torna público, ele não está patenteado. Mas para conseguir patentear um produto, existe um longo trajeto a ser seguido. É necessário elaborar um projeto que será encaminhado ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e, feitas as devidas análises, concederá o registro. Auxiliar neste processo é um dos papéis da Agência de Inovação da UFPR. A Agência de Inovação da UFPR ela foi criada em 2008, através de uma resolução do COPLAD, a Resolução 1608. E ela foi criada para gerir a política de inovação e empreendedorismo na Universidade Federal do Paraná. Desde então, de 2008, ela foi agregada na forma de agência, né? Primeiramente ela foi chamada de Agitec, hoje nós a chamamos de Agência de Inovação da Universidade Federal do Paraná, e ela contempla 3 áreas, ou seja, a Agência de Inovação UFPR ela tem 3 áreas. A área de inovação, né, especificamente, que contempla o empreendedorismo, né, e a incubação de empresas. A área de propriedade intelectual, a qual compete o registro das patentes geradas na universidade, e a área da transferência de tecnologias geradas na universidade. Ou seja, essas 3 áreas, uma tríplice hélice, né, que gera toda a movimentação da nossa Agência de Inovação UFPR. Porque nós entendemos que a inovação ela só é efetiva quando está pronta para ser consumida, né? Ou seja, quando ela pode ser passada para a sociedade. Ela começa lá no laboratório com a ideia do inventor, né? que protege essa ideia. É um trabalho muito grande dos nossos pesquisadores produzindo, né, a tecnologia ou tecnologias, né? Porque muitas vezes nós imaginamos que uma patente ela é um produto e ela não é só um produto, ela é um processo ou um produto. E os nossos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná geram esses processos, geram esses produtos. E a agência tem por obrigação proteger esse bem intangível da universidade, né, essa propriedade intelectual. E nós fazemos então o registro dessa patente. Existe um acompanhamento dessa patente, né, porque ela vai ser registrada no INPI, né? O nosso coordenador de propriedade intelectual faz o acompanhamento dessa patente e quando a tecnologia ou o processo está em pleno desenvolvimento ou pronto, nós fazemos a transferência da tecnologia, né? Ou seja, nós passamos essa tecnologia para uma empresa para que possa produzi-la em escala industrial e possa colocá-la no mercado.
né? Só depois dessa tecnologia estar transferida e colocada no mercado é que a inovação se efetiva, né? Então é muito interessante esse processo todo de acompanhamento, desde a geração até a transferência da tecnologia. Fazer uma ponte também entre pesquisadores e empresas é o papel da Agência de Inovação. Hoje são 8 empresas incubadoras, 18 projetos com transferência de titularidade, 230 pedidos de patentes e uma patente concedida. Em contrapartida, nós também ofertamos aos nossos estudantes da universidade a possibilidade, não só a estudantes, mas a todos os pesquisadores, a possibilidade de incubarem empresas, as chamadas startups, né? Essas empresas são incubadas através da nossa agência de inovação. Essas empresas podem ser residentes ou não residentes. Quando residentes, estão ligadas a um laboratório da Universidade Federal do Paraná, e também nós fazemos o acompanhamento dessas empresas até a sua graduação, né? E temos a satisfação de já ter 2 empresas que foram graduadas e que hoje são pleno sucesso. Uma delas na área de informática, né? Com pleno sucesso e já com contatos até internacionais. Essa ideia da ponte, ela é muito bonita, né? Porque, na verdade, nos compete fazer essa ligação realmente, ou seja, construir essas pontes, construir esses elos entre a universidade e o setor produtivo, né? E quando nós falamos aqui o setor produtivo, ele é muito amplo, né? Temos aí não só empresas, indústrias, mas muitas vezes processos e produtos que atuam diretamente no social, através, como por exemplo, da economia criativa, né? Que tenta não só fazer um resgate da cultura brasileira nas suas coisas mais importantes, né? Que levam essa cultura até ao mercado especificamente, né? Então essas pontes, elas são construídas através dos nossos eventos. Nós colocamos o nosso pesquisador, né, em contato direto com empresas, com indústrias, ou seja, com o setor produtivo de uma forma mais abrangente. E nesses contatos, o pesquisador tem a oportunidade de conversar com aqueles interessados em seus processos ou em seus produtos, né? E daí vem a condição da venda desse produto, o que é muito interessante. Mas isso não fica só nessa ação da compra e venda de um produto, né? Ela também estabelece ligações muito mais importantes. Muitas vezes existem empresas que têm interesse em desenvolver produtos que estão sendo produzidos na nossa universidade. Ou seja, quando nós falamos produtos, nós estamos falando em tecnologias, né, ou processos. E as empresas acham importante, muitas vezes, não só para a sua atividade, mas para uma atividade até muitas vezes mais abrangente, e participam ativamente desse processo de desenvolvimento. Então, essa ligação entre o acadêmico e a sociedade também compete à nossa agência de inovação. E no próximo bloco você vai acompanhar algumas das patentes desenvolvidas pela UFPR, que já fazem parte do nosso cotidiano. Não saia daí, o Ciência volta já. A UFPR tem uma grande quantidade de pedidos de patentes e as áreas como a química e a biotecnologia se destacam.
Muitas dessas pesquisas ainda estão em andamento, mas já é possível conferir resultados. É o caso do Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, que tem a marca de 40 patentes registradas. Esta marca de 40 patentes não é só minha. Isso pertence à universidade e a vários colegas e professores e alunos de doutorado, mestrado e pós-doutorado que dividem, diferentes linhas de pesquisas da Escola de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia dessa universidade. O nosso país vive um novo paradigma. É muito importante para o país que os pesquisadores das universidades públicas tenham também esta visão de proteger os conhecimentos gerados nesse país com dinheiro público, para que esses conhecimentos possam voltar à sociedade na forma de produtos, processos inovadores e soberania tecnológica. O nosso país é muito carente desse tipo de mentalidade. E é o que nós fazemos aqui na nossa escola. E, em particular, porque se trata de uma escola de engenharia e biotecnologia. Então, por si só, a engenharia significa que nós temos que ter, obrigatoriamente, uma relação com o setor produtivo e econômico do nosso país. Então, é isso que nós fazemos aqui. Nós desenvolvemos pesquisas que são inovadoras e procuramos proteger em nome da universidade e fazendo com que algumas, se possível, sejam transferidas ao setor produtivo, gerando postos de trabalho e fazendo com que o país, muitas vezes, deixe de importar esses produtos. E um dos exemplos das patentes do Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia é o kit de esterilização. A esterilização é um ponto crucial nos serviços de saúde, Todos os serviços odontológicos, médicos, hospitalares, que os artigos e produtos que estão em contato com a pele ou com o interior do corpo humano precisam estar estéreis. E como garantir essa esterilização? Como controlar? Então, existe um produto denominado indicador biológico para esterilização. Ele é constituído de uma bactéria que forma esporos que são altamente resistentes ao processo de esterilização. Então, a partir disso, nós desenvolvemos um kit para fazer o monitoramento dos processos de esterilização, nesse caso pelo calor seco, que é aquela esterilização feita em estufas. Esse kit ele era importado, não tinha produção nacional. Então ele constitui, aqui dentro de um papelzinho, de esporos de uma bactéria altamente resistente ao calor seco e um meio de cultivo. Esses papelotes dentro desses frasquinhos são colocados dentro da estufa. Ocorre o processo de esterilização, depois existe um meio de cultura apropriado, esse micro-organismo é cultivado. Então, ele não deverá crescer, porque ele é mais resistente, ele morrendo indica que o processo de esterilização for satisfatório. Se ele estiver viável, vivo, ele vai se multiplicar, consumir o açúcar e mudar o pH, o produto passa amarelo. Então, a identificação é fácil, é visual, em qualquer laboratório simples consegue realizar esse exame. Então, se ficar amarelo, significa que a esterilização não está correta. Não está correta, Então, aquele lote de produto a ser esterilizado não deverá ser utilizado, E você tem que verificar se é um problema no processo, no equipamento ou na mão de obra, no pessoal que não fez o procedimento adequado. Esses kits antes eles eram importados. Eles eram importados, Agora, se eles foram desenvolvidos, estão sendo produzidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. E depois, numa melhoria de processo, durante o doutorado, nós desenvolvemos o mesmo kit utilizando os resíduos da agroindústria, que é o melaço de soja, E os esporos são produzidos aqui utilizando como base areia. Ele tem a mesma qualidade deste produto com preço 80% no mínimo, 80% menor. Então, foi feita a base de melaço de sódio e a base do glicerol, que é um subproduto da produção do biodiesel. Então, são matérias-primas que não têm custo. E esse produto, além da esterilização pelo calor seco, ele serve para monitorar a esterilização pelo óxido de etileno, que é um gás,
e também serve para esterilização por micro-ondas, porque todos os lixo hospitalar, os resíduos de saúde, aqui de Curitiba e de algumas outras grandes cidades, são esterilizados por micro-ondas, né? Há uma desinfecção por micro-ondas. Ele serve para fazer o controle desse teste também. Nós estamos aqui no Laboratório de Biologia Molecular. Nós vamos conversar com a professora Vanete Sokol, que vai contar um pouco mais para a gente sobre as patentes e os projetos que estão para serem patenteados aqui na escola. Professora, então, quais as patentes, quais os projetos que vocês têm? Bom, nós trabalhamos geralmente para a produção de antígenos para diagnóstico, antígenos vacinais. Nós também trabalhamos com várias técnicas, né, de produção desses antígenos, quer sejam antígenos de extrato bruto ou de antígenos recombinantes, né, por via de engenharia genética ou ainda por phage display. Nós temos patentes já depositadas para a produção de kit diagnóstico para hanseníase, diagnóstico, né, para hanseníase, que é uma doença negligenciada, que poucos grupos trabalham no mundo, né? No Brasil tem alguns grupos trabalhando, mas nós trabalhamos em colaboração com o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos e este é um dos insumos necessários para o diagnóstico da hanseníase. Então nós já temos uma patente com antígenos obtidos por phage display. Também temos antígenos recombinantes produzidos para o diagnóstico da tuberculose. Nós temos 7 proteínas recombinantes que estão em fase de patenteamento e isso auxiliará, né, o diagnóstico também da doença. 2 dessas proteínas permitem a diferença entre doença e indivíduos vacinados, que é muito bom, que é necessário, né, porque a maioria da população, ou toda criança, ela recebe o BCG, então fica difícil a diferenciação entre doença e vacinados. E nós estamos obtendo essa vacina. Outro trabalho também que nós estamos desenvolvendo é com leishmaniose. Então nós estamos buscando antígenos por via recombinante e por phage display para o diagnóstico, então, quer seja de leishmaniose cutânea ou leishmaniose visceral. De certa forma, todas essas doenças que nós trabalhamos são doenças negligenciadas, ou seja, as grandes empresas, as multinacionais não têm muito interesse por essas doenças porque afetam populações de baixa renda, né? Então, nós como universidade nos sentimos motivados para trabalhar com esse tipo de doença. Então, temos aí algumas patentes já, né? Outros já em fase de teste clínico ou pré-clínico e realmente os nossos resultados são bastante promissores. São as pesquisas da universidade auxiliando a população. Exatamente. Na área de saúde humana, né, nós também temos os trabalhos com saúde animal, mas nós visamos bastante as doenças que as grandes multinacionais, por exemplo, não se interessam, né? Então, a universidade tem esse papel também na formação de recursos humanos e na produção, então, de produtos que resolvam esses problemas do dia a dia rotineiro das pessoas. E esses produtos, eles já estão em uso em alguns postos de saúde, hospitais, ou estão em vias D? Estão em vias D, porque a de hanseníase nós estamos transferindo para o CPPI, né, que é o Centro de Produção e Pesquisa Imunobiológicos, que transfere diretamente para o Ministério da Saúde, né? Tanto de leishmaniose quanto de hanseníase, então está nessa fase com o CPPI. Já o de tuberculose, nós estamos negociando com o Tequipar, que é o Centro de Tecnologia do Estado do Paraná, né? Então visando a essa transferência de tecnologia. Nós estamos no Laboratório de Química de Materiais Avançados, que tem 32 patentes registradas aqui na universidade. Nós vamos conversar com o professor Fernando Vipichi, que vai comentar um pouquinho mais para a gente sobre o assunto. Professor, qual que é a importância, então, de patentear um experimento, uma pesquisa? Na verdade, até 2005, quando da criação do Núcleo de Propriedade Intelectual da instituição, nós simplesmente divulgávamos os nossos resultados em publicações científicas, dissertações e teses, né? Mas a gente sabe que muito do dinheiro investido dentro da instituição resulta em produtos, materiais e processos interessantes que são passíveis de patenteamento, né? Isso significa que as patentes significam, na verdade, uma soberania nacional. A gente precisa
proteger essas ideias que são desenvolvidas e que são financiadas com financiamento público, né, com dinheiro público. E como é feito o processo para patentear? O processo é relativamente simples, na verdade. Ele consiste basicamente de preenchimento de alguns formulários que são fornecidos pelo Núcleo de Propriedade Intelectual. Esses formulários têm que descrever, na verdade, todos os detalhes do processo, da fabricação desse material. Isso consiste, por exemplo, de um produto ou de um processo. E é basicamente uma descrição como a gente faria numa publicação científica. A gente tem que proteger, tem que na verdade, se cercar de todos os lados para que essa patente não seja furada, digamos assim, por algum interessado desleal, né? Vocês têm 32 patentes hoje e a tendência é todas as pesquisas agora serem patenteadas. Na verdade, as dissertações de mestrado elas não necessariamente envolvem produtos ou processos inéditos, mas as teses de doutorado, por obrigação dos programas, são assuntos inéditos. Então, tem resultado, na verdade, muitos materiais e processos que são passíveis de patenteamento. A gente acredita que necessita proteger, né? Professor, uma das patentes que vocês têm é com relação ao plástico, né? Na verdade, os plásticos eles têm sido comuns na vida, no cotidiano das pessoas já durante muitos anos. Mas hoje eles têm adquirido algumas funções extremamente importantes. Por exemplo, os materiais compósitos poliméricos hoje substituem metais e como pela sua densidade baixa, eles podem ser aplicados nas mais variadas áreas, inclusive na indústria aeroespacial, da indústria da aviação e assim por diante, como materiais estruturais. O senhor comentou comigo que tem um Boeing que tem 50% da estrutura de plástico, né? O Boeing 787, esse Dreamliner, que é um avião ultra grande e sofisticado, 50% deles são feitos de materiais compósitos poliméricos. Esses materiais compósitos poliméricos, na verdade, não são os polímeros por si só puros. Eles têm aditivos, eles têm fibras, eles têm nanopartículas e com a nanotecnologia você consegue atribuir novas propriedades a esses materiais. E qual que é a inovação do plástico que vocês produzem? A gente trabalha com plástico normal, polietileno, poliestireno, esses plásticos comuns que todo mundo conhece. E o que a gente adiciona são partículas de algumas substâncias lá dentro para que esse plástico adquira novas propriedades. Ou seja, essas partículas vão fornecer novas propriedades ao material polimérico. Essas propriedades podem ser melhora na resistência mecânica, melhora na estabilidade térmica, melhora a atribuição de cor, né? Normalmente, quando a gente pega um plástico colorido, ele tem uma série de aditivos. A gente desenvolve materiais que tenha mais de uma função. A gente chama de materiais multifuncionais, ou seja, uma única substância atribui várias propriedades ao material polimérico. E depois, aonde pode ser utilizado esse plástico? Em todas as aplicações normais onde os plásticos comuns podem ser utilizados. Por exemplo, como partes de automóveis, como materiais estruturais, ou até como pinturas de parede. E em casa, né? Por exemplo, a dona de casa sabe que a vida sem os plásticos é praticamente impossível, né? Bom, outra patente que vocês têm registrada aqui é do protetor solar, né? Qual que é a diferenciação? O que vocês encontraram de novo na pesquisa? Na verdade, muitos protetores solares importantes, eles estão sendo banidos do mercado devido aos seus problemas de apresentarem fotodegradação e esses produtos da degradação provocarem problemas na pele, ou seja, penetração na pele ou até fotoalergias e assim por diante. Um dos produtos mais tradicionais é o ácido para-aminobenzoico, PABA, que ele foi banido do mercado por esses problemas. O que nós fazemos é imobilizar esses materiais dentro de partículas. São partículas como se fosse um pão fatiado, em que a gente coloca entre esses pães o recheio, e aí essas duas fatias, imagine que essas fatias que o recheio está dentro, ele não vai entrar em contato mais com a pele. Então a gente aplica esse pó, né, como um protetor solar comum dentro de um veículo normal, e aí ele está protegido e não vai entrar em contato com a pele. Então a gente imobiliza essas partículas, dentro dessas partículas, esses materiais, e há a possibilidade de que ele volte ao mercado. Outra patente que vocês têm é com relação à pesquisa com biodiesel, né, professor? Qual a inovação? Nós participamos na verdade, do Centro de Pesquisa em Química Aplicada, que está sob a minha coordenação e de um outro colega, e nós temos um ramo aqui da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel. E essa rede, o nosso trabalho aqui é desenvolver novos catalisadores. Por exemplo, a produção de biodiesel normal, você utiliza como catalisador hidróxido de sódio, que é a soda, e isso se perde no processo.
Então, você precisa de muitas etapas para a purificação do material. O que a gente desenvolve aqui são catalisadores sólidos que você coloca junto no meio reacional, depois você tira esse pó, que pode ser reutilizado, e você tem os produtos. Então, é um processo, é um produto e um processo que diminui as etapas de purificação do biodiesel e pode reduzir custos.